Pessoal, eu sou Sérgio Pulpo, estou aqui de novo para conversar com vocês sobre astrologia. Só que hoje, em vez de a gente falar sobre conteúdos astrológicos do ponto de vista teórico, eu gostaria de falar com vocês sobre algo que está acontecendo no céu. A gente está passando por um momento, em termos coletivos, da humanidade como um todo, bem difícil. Isso começou no ano passado, em 2019, e deve se intensificar demais agora em 2020. Eu estou falando da conjunção de Saturno e Plutão em Capricórnio, que aconteceu no grau exato ontem, dia 12 de janeiro de 2020. Eu gostaria de conversar com vocês sobre o que significa isso e quais as consequências disso. Para a gente entender isso, é importante a gente entender, em primeiro lugar, o que significa o signo de Capricórnio. Vamos relembrar um pouquinho do que significa esse signo e os significados de Saturno e de Plutão. E depois a gente vai ver o que significa essa conjunção. Vamos lá. Basicamente, Capricórnio é um signo ligado à questão de estrutura. Por exemplo, quem tem muitos planetas em Capricórnio tem uma profunda noção de como gasta o tempo. Porque o regente de Capricórnio é Saturno, ou Cronos, o senhor do tempo. Então, é um signo que sabe a dimensão, tempo, espaço, é um signo de terra, tem uma clareza e um pragmatismo muito forte a respeito de como é que são as coisas. É frio, calculista e pragmático, vamos dizer assim, né? É um signo que está preocupado com estruturar as coisas. Então, é um signo ambicioso, porque ele quer subir, galgar patamares superiores, e extremamente autoexigente, principalmente consigo próprio, muito exigente. Exige um desempenho próprio muito bom. Tem uma característica importantíssima de Capricórnio, que como ele tem uma analogia com o inverno no hemisfério norte, é um signo que está muito preocupado com escassez. Vai faltar? Então tem um certo... Então Capricórnio ele é frugal, ele é econômico, frugal, ele não... ele nega o signo anterior, que é Sagitário, que é a abundância, a sobra. Então pode faltar, é o inverno. A história da cigarra e da formiga, né? A cigarra é o Sagitário, a formiga é o Capricórnio. Vai faltar. Eu vou me preparar para o inverno, onde não tem nada. Então eu vou comer pouco, eu vou armazenar antes. Eu tenho medo do inverno da vida, que é a velhice, por exemplo, né? Mas é extremamente perseverante, trabalhador, porque ele sabe que a sobrevivência está ligada ao esforço. Então o esforço nunca é caro. Ele se dá para crescer um pouquinho com grande esforço, não tem problema. Eu me esforço. O esforço é uma coisa que eu faço naturalmente, né? Então tem essa questão de ambição, autoexigência, conservadorismo, porque aquilo que deu certo no passado deve continuar dando certo. Então eu sou conservador, frugal, econômico, tradicional. Novidade para mim, isso me soa estranho, me dá medo da novidade. Eu sou tradicionalista porque aquilo que deu certo deve continuar dando certo. Eu não vou inventar a roda de novo, porque isso pode fazer com que eu corra risco. E se eu tenho essa preocupação de que pode faltar, as coisas podem dar errado, eu tenho medo do inverno da vida, então
eu vou me segurar naquilo que eu sei que dá certo, que funciona. Pode não ser o ideal, mas funciona, ok? Isso é Capricórnio. Saturno, seu regente, tem muitas características muito parecidas com Capricórnio. Então vamos lembrar que o Cronos ou seja, o Saturno é o Cronos da mitologia. Cronos significa, Cronos é tempo, ele é o senhor do tempo. Então, ele é representado por uma figura, por um velho, porque ele chegou numa alta idade, ele acumulou experiência. Saturno é um planeta ligado à estrutura, estruturar, fazer com que as coisas sejam sólidas. Eu estou preocupado com a fundação, eu faço uma boa fundação, não importa que isso leve muito tempo, mas eu vou fazendo a fundação do edifício para quando chegar lá no alto, porque eu quero chegar muito alto. Então, quando eu chegar lá no alto, esse prédio não vai tremer, não vai sofrer ação do vento, ele vai durar muito tempo, né? Então, o Saturno é um planeta ligado à estruturação, estrutura sólida. A estruturação de Saturno, ela funciona por acumulação de experiência, erros e acertos, e aí ele vai vendo o que dá certo, o que dá errado, e vai se apegando àquilo que deu certo. E aí tem a questão da tradição, então eu vou manter tudo aquilo que deu certo, né? Saturno tem a ver também com senso de realidade, tem a ver com essa frieza que está muito ligada com Capricórnio, senso de realidade, a razão, o racional. Então, não são as emoções, é a questão do pragmático, daquilo que pode dar certo, né? E tem uma questão de limites, porque Saturno tem a ver com limite. E aí eu tenho que... existe a ambição de galgar patamares superiores, né, de uma forma bem estruturada, bem sólida, e ao mesmo tempo eu tenho que conhecer muito bem os meus limites, até onde que eu posso ir, quais são as minhas habilidades, porque eu não posso dar um passo em falso. Quando eu pulo de um lugar para o outro, eu preciso ter certeza que eu vou chegar nesse outro lugar e eu não vou cair. Então, lidar com a limitação tem muito a ver com Capricórnio, com o inverno da vida, por exemplo, né? Saturno também tem a ver com compromisso, com responsabilidade. Eu assumo que eu vou fazer isso, eu faço, eu me esforço. E tem uma questão absolutamente intrínseca a Saturno, que é o medo de errar. Como eu busco a perfeição por acumulação de experiência, então eu sempre hesito. Na hora que eu vou fazer alguma coisa que eu não tenho muita experiência naquilo, eu hesito. Será que vai dar certo? Então eu vou devagar, eu vou com cautela. Então Saturno também tem a ver com com medo de errar, com insegurança, que pode gerar até uma paralisia. A gente paralisa. Onde a gente tem Saturno no mapa, a gente tem medo de errar. Então a gente quer fazer tão perfeito que às vezes a gente dá uma travada. Isso é o Saturno. E vamos acrescentar agora nessa história o Plutão, porque Saturno e Plutão estão em Capricórnio, em conjunção. Então, o que é Plutão? Plutão é Hades. Hades é o deus do submundo, do mundo dos mortos, né? Plutão tem a ver com poder. Sabe a palavra plutocracia, que é uma pequena minoria de pessoas que detém um poder econômico imenso. Então, tudo que tem a ver com muito poder tem a ver com Plutão. É um poder intimidatório, é uma potência, é muito poder. Então é o poder de intimidar, é o poder de ameaçar, ok? Plutão também tem a ver com, ele é o regente de Escorpião, ele tem a ver com uma dicotomia muito importante que a gente precisa entender, que é o seguinte: a questão de morte e renascimento, que é fundamental para Escorpião. Então é uma questão de extremos. Então Plutão, ele vai falar de morte,
E aí a gente está falando de destruição. Plutão foi descoberto na época que se descobriu o plutônio, que gerou que a bomba atômica ela começou com urânio e depois o grande potencial destruidor eram as bombas de plutônio, energia nuclear, que eram devastadoras. Então, enquanto Marte, que é o deus da guerra, né, era a guerra braçal, o Plutão é a guerra que dizima, que não sobra pedra sobre pedra, devasta. Tá? E esse poder é um poder quase supremo de ou fica intacto ou então eu devasto. Esse é o poder ameaçador de Plutão. Então tem essa dicotomia, tem a questão da morte, que tem a ver com essa destruição, e inerente a essa devastação total, que é morte, Plutão tem a ver com renascimento, que por que devastou, aí eu viro o jogo e me dá uma potência de renascer. Isso se chama regeneração. Onde a gente tem Plutão no mapa, a gente tem potencial de poder, de intimidação, de autodestruição ou de destruição e, ao mesmo tempo, de regeneração. E a regeneração ela sempre numa oitava acima daquilo que era. Então, levando em consideração todos esses conceitos, o que pode ser uma conjunção de Saturno, Plutão em Capricórnio? Em primeiro lugar, a gente vai lembrar que uma conjunção significa o final de um ciclo e o início de outro, porque os ciclos astrológicos começam numa conjunção de quaisquer planetas, aí começa aí tem a quadratura crescente, onde aquilo vai se intensificando até chegar a um ápice, que é a oposição entre esses dois planetas, e depois começa um declínio, passa por uma tensão, que é a quadratura minguante, e depois vai terminando e termina esse ciclo para começar um outro ciclo. Então, quando que aconteceu a última conjunção Saturno-Plutão? Ela aconteceu em 82, e se a gente pegar as histórias dessas conjunções, 1914 foi estopim da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, por exemplo, é muito significativa porque ela teve a Primeira Guerra Mundial, que tem a ver com essa disputa de poder. Então, as questões de disputa de poder, Plutão, e ambição de Saturno, então, acontecem radicalismos, né? Acontecem e busca por dominação, por poder, por estar acima do outro, Saturno, e por dominar e eventualmente até arrasar quem está por baixo. Eu quero ampliar o meu domínio, meu poder, meu controle, Saturno, meu poder, Plutão. Então, teve a Primeira Guerra Mundial, que gerou uma crise econômica, que aconteceu em 1929, cujas consequências a Alemanha, que tinha começado a guerra, foi destruída, dizimada, e o renascer da Alemanha gerou a Segunda Guerra Mundial, ou seja, é uma sequência de momentos tensos. A última quadratura, a última conjunção que aconteceu foi em 1982. A gente tinha ameaça da hecatombe nuclear. Naquela época, todo mundo tinha medo que começasse uma guerra nuclear entre Rússia e Estados Unidos, porque é a disputa de poder, de dominação, de hegemonia, de controle. As duas superpotências, Estados Unidos e Rússia, com um potencial de destruição em massa de várias vezes a Terra. Então, naquela época se discutia, quem viveu naquela época, como eu, por exemplo, se discutia quantas vezes o potencial instalado no nuclear poderia devastar toda a Terra. Então era um medo. E essa conjunção leva a medo, porque Saturno tem a ver com medo, Plutão tem a ver
com tudo ou nada. Eu vou para o tudo ou nada, eu vou para matar ou morrer, né? Vamos lembrar que mais outro ingrediente que eu quero acrescentar, do ponto de vista mitológico, Saturno teve diversos filhos, dentre os quais Zeus, Hades e Poseidon. Ou seja, Zeus, Hades é o próprio Plutão, né? Poseidon é o Netuno. Esses 3 filhos destronaram o pai. Eles entraram em guerra com o pai para destronar o pai. É uma guerra que durou 10 anos, segundo algumas versões do mito, ou seja, é uma disputa de poder. Então eles são inimigos, Plutão e Saturno são inimigos mitológicos. Então quando começa uma conjunção com inimigos mitológicos, isso indica um período de tensão. Tudo isso para dizer o seguinte: o que a gente pode esperar de 2020? Essa conjunção foi se aproximando durante o ano de 2019. A gente já viu alguns sinais. Fica exata no dia 12 de janeiro e aí vai desencadear uma série de coisas durante o ano de 2020, onde esses 2 planetas vão estar muito, muito próximos. E ainda está chegando Júpiter e Marte na conjunção, todo mundo em Capricórnio. O que a gente pode esperar para 2020, agora que a gente está no comecinho do ano, acabou de acontecer ontem essa conjunção exata? Bom, a gente já viu tensões econômicas Estados Unidos, China, que tem a ver com crises econômicas, e isso deve se intensificar, a disputa por poder, o jogo de xadrez, a estratégia, ambos muito estratégicos. Plutão, ele dá um golpe mortal, e Saturno é aquele que planeja, ele tem medo de errar, então ele planeja, é o cara do planejamento, ele planeja para que quando e de uma forma muito pragmática, com os pés no chão. Então, imagina como é que é esse conflito. A disputa por poder econômico, a disputa por poder de influência, tudo isso deve acontecer a nível mundial. É muito possível que aconteça algum tipo de crise financeira aguda. Eu, Sérgio, imagino que provavelmente por causa da disputa econômica entre 2 gigantes, China e Estados Unidos, do ponto de vista econômico, isso pode ficar cada vez mais sério. Uma hora um recua, outra hora outro recua, mas o objetivo é o quê? É a hegemonia, é chegar acima do outro. Então, existe um potencial de uma profunda, do início de uma profunda crise econômica global. E aí a gente precisa e disputa de poder. Então não está descartada a possibilidade de eventuais conflitos bélicos, etc., complicados, onde a tensão e o medo coletivo aumentam. Que mais? É importante, outra característica, outra possibilidade essa disputa de poder pode gerar, por exemplo, abuso de autoridade, porque quem está acima, quem está no controle, está com medo do que o que está embaixo o destrone. Então, isso pode acontecer na hierarquia empresarial, entre países, dentro de governos. Então, essa disputa de poder e o medo de quem está em cima de ser destronado pelo que está embaixo. Essa insegurança, vamos dizer assim, isso pode acontecer dentro de famílias, os pais se sentirem intimidados pelos filhos, alguma coisa desse tipo também é possível. Tudo onde existe hierarquia, existe esse medo e intensificação de tensões. Porque se busca poder, coerção, e controle, vamos dizer assim. Então, diante disso, o que é recomendável?
é a gente não entrar nesse tipo de disputa. Quando você perceber que no meio onde você está, isso valeria para países, para pessoas, para famílias, para funcionários, em empresas, etc. Procure não entrar em disputas de poder, acirramento de disputas, acirramento de opiniões, porque as coisas podem escalar para um processo autodestrutivo. Então isso não é positivo. Plutão fala muito de perdas, términos e principalmente de desapego. Desapegar. Em vez de segurar aquilo, não posso perder, tenho medo. Não, desapegue. Desapegue porque aí Plutão não tira de você. Por exemplo, é uma atitude mais saudável. Evite radicalismos. Procure, não faça investimentos financeiros de risco. Não é recomendável durante o ano de 2020, porque o grau de volatilidade deve ser muito grande. Podem acontecer choques econômicos e tensões econômicas mundiais. A questão Estados Unidos e Irã, se houver uma guerra, o preço do petróleo vai para as nuvens, isso tem reflexos generalizados no globo todo. Então, prefira investimentos conservadores, a lá Saturno. É o tradicional. Por exemplo, ouro. É o mais tradicional possível. Isso não é à toa que o ouro está subindo pra caramba. Então, toma cuidado com perdas, com investimento de riscos. Não entre em disputas de poder. Eu acho que isso é uma boa recomendação. Só para finalizar, no finalzinho do ano, no dia 28 de dezembro, eu fui convidado para fazer um webinar pelo ISAR, é um Instituto Americano de Astrologia, onde eu fiz um webinar de cerca de 1 hora, onde eu fiz uma comparação entre um livro do Fritjof Capra, O Ponto de Mutação, que foi publicado em 1982, que era a época de uma conjunção Saturno-Plutão, e agora a gente está vivendo outra, e eu faço uma comparação do momento que o Capra escreveu esse livro e o momento que a gente está passando hoje, quais são os paralelos, e discuto a questão do ponto de mutação. Será que, ele falava lá no passado, será que a humanidade está passando por um ponto de inflexão ou de ruptura, que ele chamou de ponto de mutação, em inglês turning point? Muito do que ele propôs em 82, que eu cito lá no webinar, já aconteceu, e algumas coisas que ele previu ainda não aconteceram e eu acho que vai acontecer. E aí eu discuto as questões econômicas, políticas, etc. Se vocês tiverem interesse, eu vou deixar o link para o webinar esse webinar do ISAR. Os direitos autorais pertencem ao ISAR, e aí se vocês quiserem assistir, se vocês forem filiados, vocês clicam lá, colocam nome e e-mail e assistem. Se vocês não são filiados ao ISAR, vão cobrar $10. O dinheiro é do ISAR, ele que tem os direitos autorais. Mas enfim, eu acho que complementa esse vídeo de hoje. Quem tiver interesse, fique à vontade, tá bom? E que tenhamos um 2020 vamos tentar arrefecer as tensões, vamos tentar manter o status quo sem medo, sem desespero, sem apego. Isso vai facilitar demais a nossa vida e vai fazer com que a gente consiga ter um 2020 melhor. Eu sou Sérgio Pupo e me despeço de vocês até semana que vem.